Então, agora oficialmente, boa noite para vocês. A gente está começando a lua nova de Leão e eu quero falar sobre uma coisa muito importante que é esse sentimento de mudança, de rasgar a página, jogar no lixo ou virar a página, enfim, cada um sente de uma forma, mas a essência, me parece, que está trazendo essa situação de coragem, inclusive de tomar uma ação que a gente às vezes fica protelando muito tempo. Mas as luas novas, era isso que eu estava comentando, ela serve sempre como um ponto de introspecção e de calmaria e de a gente fazer um plano de investir, plantar uma semente, uma intenção. Mas essa lua, em particular, é uma lua nova que não tem nada de plantar. A gente vai ver hoje por quê. Ela tem de abandonar. Essa aqui está sendo uma lua nova de arrancar a raiz e enfiar o pé na jaca se precisar, de botar o pé na porta e abrir, não com facilidades, com violência, né, no sentido de coragem, no sentido de coragem, não no sentido de violência de graça. Então, o que eu quero trazer para vocês, antes de começar a compartilhar aqui as planilhas, é mostrar que a energia da lua nova, que sempre é de início, ela está aqui muito de fechar ciclos e de fazer viradas de páginas, ou virar de capítulos, ou de virar o livro, tirar um livro e colocar outro livro novo, zero bala para começar, né? A energia leonina, ela por si só, assim como é a lua em Câncer, como a gente teve a lua nova em Câncer, como a lua comanda o signo de Câncer, a influência da lua lunar em Câncer fica forte. Igualmente acontece para o Sol, só que esse é mais forte. O Sol comanda Leão. E o Sol comandando Leão, estando no signo de Leão, traz essa força mais potente, tá? Só que existem alguns ingredientes que estão colocando uma atenção maior nesse processo, que é o Plutão. Plutão está fazendo uma oposição a essa lua nova. Então nós temos uma lua nova acontecendo já num signo da qual o Sol comanda, que é Leão, e tem do outro lado um planeta muito forte, muito intenso e profundo, chamado Plutão, que comanda Escorpião, fazendo oposição a essa lua nova. Então a gente recebe uma carga energética que a gente vai agora procurar entender, tá bom? Então, bom, hoje nós não temos a presença da Karina, ela não pôde participar, estamos aí. Então, para quem não me conhece, prazer, eu sou Albano, engenheiro, astrólogo, estou aí há mais de 35 anos na astrologia, sou engenheiro eletrônico e desenvolvi meu trabalho sempre no mundo corporativo, passando pela HP, Lexmark, Nike, sempre empresas americanas, e colaborador da entidade Metafísica Pax, lá desde o seu início. O fato de ser lua nova, ela aqui fica um pouco mais fácil de mostrar, né? A Terra recebe esse círculo da Lua, o Sol está passando pelo zodíaco, e quando tem essa força da união entre o Sol, a Lua, passando e chegando direto na Terra, é natural que a gente perceba que essa força do Sol, com mais a força da Lua, né, traga um impacto muito mais forte, até do ponto de vista eletromagnético, né? Então, quando há uma conjunção, ela se torna muito mais potente, tá bom? Né? Então, nós temos uma mandala astrológica. A mandala astrológica, ela representa nada mais, nada menos do que as constelações que estão ao redor da Terra, com suas constelações. Essas constelações, elas acabam formando o zodíaco. Então, nós temos a constelação de Áries, de Touro, Gêmeos e por aí vai, todos os 12 signos. O zodíaco é dividido em 360 graus. E cada signo, são 12, você vai ter 30 graus para cada signo. Acho que todo mundo deve saber isso, mas sempre tem alguma pessoa nova chegando. Então, cada divisão dessa, nós temos 30 graus para cada signo, o que dá, em média, 1 grau por dia em que o Sol avança. Então, o Sol, representado por essa bolinha amarela, está avançando ao longo do zodíaco, né, e ele faz todo esse círculo aqui durante um ano. Ou seja, 360 graus para percorrer 365 dias, 1 grau por dia. Já a Lua, ela percorre exatamente este mesmo processo, só que em 28 dias. E o Sol, portanto, fica em média 30, 31 dias em cada signo e a Lua fica muito mais rápida, o que a gente vai agora identificar aqui. 28 dias para a Lua, 364 dias para o Sol. Nós temos um dia que é hoje, inclusive, né, o dia do não tempo. Para quem participou da live com a Carmen, viu, em que os maias têm exatamente esse ponto, porque é uma correção desse movimento. É, a Lua, ela fica em torno de
2 dias e meio em cada signo. Então veja a discrepância, né? Enquanto o Sol em um signo fica durante 30, 31 dias, a Lua faz isso em 2 dias e meio em cada signo, né? Vai muito rápido. Obviamente que isso vai nos levar ao quê? Um está numa velocidade, outro está no outro, eles vão se encontrar sempre. E toda vez que eles se encontram, é a tal da Lua Nova. Portanto, a gente teve a Lua Nova de Áries, depois a gente a de Touro, depois nós tivemos a de Gêmeos, a de Câncer, e agora nós estamos tendo a de Leão. E daqui 28 dias a gente vai ter outra Lua Nova aqui no signo de Virgem, e assim acontece uma vez por mês. Vejam que são 12, né? E os maias consideram 13 luas, né? E os calendários indianos, cabalísticos, eles também levam em consideração este ciclo de lua novas em 13, tá? O que me parece muito mais certo. Enfim, então, cada mês a gente tem a chance de fazer uma retomada energética e olhar para o cenário do céu como um todo, sobre o que está então virando a página e como que isso está nos influenciando, faz todo sentido para a gente trabalhar as nossas intenções, tá bom? Então, por isso que nós estamos aqui. O acontecimento desse encontro aconteceu ontem, para Brasília, às 16 horas e 11 minutos. Aonde está acontecendo isso? A 2 graus do signo de Leão. Você vai pegar o seu mapa astrológico e vai procurar saber aonde tem Leão. Depois disso, saber aonde que está caindo, né, no seu mapa 2 graus. Isso faz parte de uma situação. Então, a Câncer, Leão. Se aqui é 0 graus, aqui é 30 graus de Leão, 2 graus está mais ou menos por aqui. Então, no mapa de vocês, vocês vão estar localizando 2 graus do signo de Leão, coloca uma marquinha. Esse é o lugar onde que a Lua e o Sol estão se encontrando. Este ponto no seu mapa está sendo ativado. Este ponto no seu mapa é onde vai fazer toda a transformação, toda a mudança para este mês, tá bom? Esse é o mapa do dia de ontem, né? E aqui está uma das informações super importantes, tá? Então, essa linha vermelha está acontecendo é, o Sol e a Lua a 2 graus do signo de Leão aqui. E a partir do ano passado e durante os nossos próximos 15 anos, nós vamos ter sempre acontecendo essa Lua nova com essa oposição com Plutão aqui em Aquário. Este planeta Plutão entrou em Aquário, para quem tem nos acompanhado, depois de 278 anos, ele voltou ao signo de Aquário. Por quê? Cada planeta tem a sua órbita, né, como a gente falou, 28 dias, um ano. Só que o Plutão, ele demora 278 anos, 75, para percorrer o zodíaco todo. E a última vez que ele esteve em Aquário foi exatamente esse período. O que levou à Revolução Francesa, ao homem subir no balão, ao homem descobrir o telescópio, ao homem ter o iluminismo, às grandes guerras de independência, como a própria Estados Unidos, que é um dos pontos super fortes nesse processo. A sociedade não teve a mesma, a partir daquele momento, não naquele momento, mas a partir daquele momento, uma nova mudança social, né? E o Plutão entrando em Aquário, que é um signo da sociedade, do modernismo, né, do coletivo, e o Plutão sendo um planeta altamente transformador, e que é profundo, ele cavoca lá no fundo das coisas e traz à tona, ele remexe, faz com que nós recebamos uma força muito intensa. E é o que vem acontecendo desde o ano passado e vai ficar por aí nos próximos 15 anos, em Aquário, até 2042, 41. Bom, essa oposição, então, ela vai ser marcante nos próximos anos para a gente. Toda lua nova em Leão vai ter esse tipo de acontecimento. Lua e Sol em Leão nos traz a força da nossa essência, nossa individualidade, a nossa centelha divina, nossa forma de criar, de se expressar, de sermos artísticos, de sermos líderes, de sermos únicos. Essa é a essência da energia leonina e da qual a gente recebe a força sempre do Sol. Seja a pessoa pisciana, capricorniana, não importa qual signo que você tenha. O Sol está fazendo esse papel em você, dando a você aquela identidade única de que você, né, e o outro é o outro, né? Que acaba levando a questão do ego, da autoimagem, da valorização, do orgulho, mas também da cooperação, indo para um lado mais elevado, da generosidade, indo para um lado mais elevado, ok? O Plutão é um planeta que traz profundidade, intensidade, por isso que eu falei de enfiar o pé na jaca e chutar o pau da barraca, porque esse Plutão é um planeta que mexe muito com as transformações. E se a gente não tem uma transformação contínua, suave,
Se ela fica represada, a tendência é que essa mudança ocorra de uma forma muito explosiva, muito intensa. Se ela vai em doses homeopáticas, né, ela vai acontecendo. Mas o que normalmente acontece é que Plutão vem lá e faz tudo que tem que se fazer de uma vez só. Plutão está associado à bomba atômica, Plutão está associado à nossa transformação química do nosso corpo, de morte e renascimento, né? Então, a gente está continuamente renascendo, como a fênix das cinzas, se tornando cada vez melhor. Essa é a força do Plutão. Conseguir resgatar dentro de nós, e aí fica aqui a atenção para esse momento, resgatar dentro de nós aquela força desconhecida da gente, que às vezes a gente não tem noção, que o poder do subconsciente, por exemplo, uma delas, que nós não conhecemos, nós não temos visão, nós temos que fazer meditação, entrar em meditação profunda, regressão, para conseguir trazer lá de trás, do fundo, uma força, uma informação. Mas o Plutão faz dentro de nós, exatamente, exerce essa força de resgatar o que tem lá na nossa essência para fora. E o inverso também. Então, essa força de Plutão, que é de transformação, pode ser construtiva, mas também pode ser destrutiva, tá? De acordo com o livre-arbítrio. As pessoas são soberanas, e esse livre-arbítrio pode levar a um lado ou outro. Então, a nossa escolha sempre prevalece. Mas a força é muito intensa. E ela sempre começa por tirar aquilo que não serve mais, né? A força do Plutão é assim, ela chega sempre tirando algo da gente, para depois ela reconstruir. Então imagina a bomba atômica que caiu em Hiroshima e Nagasaki. O que que ela fez? Ela acabou com a cidade, destruiu toda a cidade e depois começou a ter uma retomada de todas as forças das pessoas que se uniram, né, e colocaram uma intensidade enorme de reconstrução e ficou melhor do que ela era antes. Esse simbolismo, muito ruim, mas é um simbolismo real de Plutão, é o que faz a sua essência tão poderosa e que a gente tem na nossa vida, tá? O que que nós vamos ter também aqui? Uma outra relação quase que inédita na astrologia moderna, que é Netuno e Saturno, fazendo conjunção em Áries, nos primeiros graus de Áries, sendo que o Netuno demora 230 e 40 anos para percorrer o zodíaco. Também é outro planeta coletivo muito lento. E o Saturno, ele demora 28 anos para dar a volta completa. Então vocês percebam que o encontro desses caras não ocorre todo mês, todo ano, todo período. Eles são muito, muito longo período a se encontrarem. Em Ares ainda, no mínimo, aí aos 240 anos. Então veja que nós temos Plutão a 270, aqui esse Saturno com Netuno aos 200 e poucos anos. Então vejam que nós estamos passando por uns posicionamentos planetários realmente diferenciados, realmente inusitados e inéditos. Outro aspecto poderoso que nós temos, já um pouco menor, mas já fazendo parte de 7 anos, é Urano. Esse planeta aqui que está aqui, ó, Urano. O planeta Urano está fazendo uma movimentação, ficou 7 anos no signo de Touro, e agora esse ano ele está entrando em Gêmeos. Em Gêmeos, tá? Mudando completamente a sua forma de atuação. Urano mexia com a terra, com dinheiro, durante esses 7 anos, apareceu o Bitcoin, e todas as criptomoedas, mexeu com toda a mudança financeira e estrutural, e agora os próximos 7 anos vão ser a nível de energia do ar, energia geminiana, que tem a ver com como nós aprendemos as coisas, como nós nos comunicamos, como nós nos interagimos, e isso vai ser transformado profundamente os próximos 7 anos. A IA só é o começo. A IA e toda a forma de a gente aprender as coisas vai ser só o comecinho aqui dos próximos 7 anos que está vindo aí pela frente. Tá bom? Então, esses são os primeiros pontos, esses highlights que eu queria passar aqui da nossa Lua. Eu já vou voltar de novo nisso aqui já já. Então, além disso, a Lua, essas linhas estão se formando. Então, a linha vermelha do Plutão com o Sol e a Lua em oposição. E depois a gente tem aqui esses aspectos que estão se formando muito forte com o Plutão e o Netuno. E depois o Urano aqui, ó, fazendo uma linha, mudar de cor aqui, botar essa cor verde, mostrando aqui em que está aqui, ó, este ponto, a lunação e de novo Saturno e Netuno formando esse aspecto aqui, que forma aqui, ó,
tá? Este é um aspecto coletivo, porque está envolvendo só planetas coletivos e tornando isso como que um único um ser vivo, seria a Terra, tá? O planeta Terra como planeta bem afetado, tá? E vamos continuar aqui um pouco sobre a teoria da Lua Nova, né? Uma jornada de renovação, introspecção e conexão emocional. Palavra-chave, conexão emocional. Não é razão, não é atitude, é emoção, sentimentos, né? Normalmente é isso que a Lua Nova faz para a gente. Então, podemos estabelecer metas, podemos pensar em manifestar ao longo do tempo, podemos pensar em que na lua cheia há um ápice dessa força para a gente visualizar algo que efetivamente pode estar acontecendo e como que isso acontece em cada signo que essa lua nova está acontecendo. Esse é o resumo do que a gente falou até aqui, né? É o resumo do que a gente falou até aqui. Em Leão, no seu mapa, vai começar a fazer o quê? Vai começar a trazer uma temática que gira em torno da sua criatividade, da sua autenticidade. Como que você lida com isso? Primeiras reflexões. Como que você está lidando com a sua liderança? Você liderando na sua casa, você liderando no trabalho, você liderando a sua vida, né? Você deixou as rédeas soltas, você deixou assim, você está meio que navegando, está aí meio Martim da Vila, né? Deixa a vida me levar, ou você está tomando rédeas da sua própria vida? Como que você está criando o teu processo de expressão, né? Você tem uma identidade própria que a tua autoexpressão está controlada ou você também está deixando a deriva, né? E você está sendo autêntico ou você está sendo rebanho? Então, são reflexões que precisam ser feitas agora, nesse momento, antes de a gente partir para a próxima página. Eu estou liderando minha vida ou estou sendo liderado? Eu estou sendo criativo ou estou meio que apático? Eu estou tendo autenticidade, eu sou eu mesmo ou eu estou copiando alguém ou sendo rebanho? Por que essa energia toda que eu falei? Porque o leão, ele é o arquétipo, ele é a força do Criador, que tem a ver, inclusive, com a centelha divina, né? Que tem o processo de expandir, não é? Como eu falei, é uma força generosa e apaixonada, expressa de uma forma mais elevada. Ter a consciência de que você pode voltar de novo para dentro e falar: opa, eu sou o comandante deste navio, eu sou o comandante dessa fortaleza aqui, né? E reconhecer que poderia estar sendo desviado para um lado ou para o outro. Bom, a lua nova em Leão, então, reflexão geral de tudo até o momento é um convite para você reacender a sua chama interior e assumir o seu protagonismo da sua própria vida e dar início a projetos que expressem a sua verdadeira paixão. O local onde ele vai cair no seu mapa vai indicar a área da maior potencialidade que a gente já vai ver aqui, de acordo com o ascendente de cada um. Então, esta reflexão aqui fica o resumo do que a gente falou até agora, com muita clareza, né? Onde nós podemos retomar algo que é a nossa autenticidade e que nós temos paixão por fazer, tá? Esse é a energia que o leão nos traz. Só que com um detalhe muito forte. O Plutão, como eu falei, ele está atuando com muita intensidade e com aquela força de um cabo de guerra. Ou seja, ele dá a força para você e dá uma tensão, que nem uma corda estendida, a você perceber o quanto que você está à deriva ou não e tem a capacidade, com essa força enorme, de voltar de novo para o centro, tá? Vamos fazer os rituais, né? Vamos escrever então as nossas intenções, vamos criar o nosso espaço aqui sagrado e vamos praticar este processo do autocuidado aí de uma forma aqui, cada um com as nossas orações aqui, com as nossas mentalizações, tá bom? Para quem está chegando pela primeira vez, nós fazemos a análise do mapa e depois fazemos as orações e as intenções correspondentes ao signo, tá bom? No final, eu vou pedir para que vocês voltem a este ponto aqui. Quem quiser printar a tela aí, guardar, fique à vontade. Em qual casa do seu mapa você vai ver essa lua nova acontecendo em Leão lá, né? Quais temas que eu vou explicar aqui você vai estar trabalhando essa renovação dessa expressão criativa, tá? E que intenção você vai poder então plantar para fortalecer esse autoconhecimento e autenticidade. Vou voltar a esse ponto no finalzinho da nossa reunião para retomar o que vocês escutaram e refazer essas perguntas para reflexão. Bom, caminhando aqui para o nosso aspecto da Lua de ontem, que está acontecendo hoje, né? Aliás, deixa eu só falar uma coisa muito interessante aqui. Quando a gente vê a Lua Nova ela não aparece no céu, ela está lá escura, né? Justamente porque o Sol ofusca ela. Então, ela aconteceu às 4 horas da tarde, ela estava atrás do Sol, a gente não via a Lua.
O melhor momento para começar as coisas não é o aspecto de quando ela está escura, e sim 2 dias depois, quando a Lua está fazendo aquele primeiro filete, ou um dia depois, como é hoje. Primeiro filete, este é o momento que os cabalistas usam como início do processo. Então, você quer começar um projeto novo, você quer começar a tomar uma decisão nova de algo, é neste momento, tá? Bom, voltando então, a gente tem aqui esse aspecto que está nos trazendo até uma certa preocupação aí a nível astrológico, que é o Sol em Leão, que faz essa ênfase da autoestima e dessa liderança, mas com essa oposição de Plutão. E aí vocês percebem o embate político que está acontecendo, de egos, de forças e medidas de poder, Plutão. Tá? Então, a nível coletivo, está muito claro, muito transparente, né, o cabo de guerra que está ocorrendo, que normalmente ocorreria, mas com esta força ela fica mais evidente. Então, o que mostra é que as pessoas vão brigar pelos seus objetivos. Então, realmente, vai todo mundo dobrar a aposta em tudo que está se colocando aí, como pontos de realmente do seu poder, medindo o seu poder, medindo o seu ego. E um detalhe importante: o Sol representa, na astrologia, o rei. E na modernidade, representa os grandes líderes, líderes de empresa, líderes governamentais. Então, essa força está mexendo principalmente com todas as pessoas que têm, de alguma forma, algum tipo de liderança, tá? E esse tipo de liderança, muitas vezes, não é o cargo só, é o jeito dele atuar. Então, pessoas que não têm um poder de liderança no país, mas que acham que têm, que usam toga e são carecas, eles também têm essa força super atuante de poder e de dobrar a aposta. Então, isso é uma coisa que está aqui fortemente sendo colocado na mesa. Mas o Plutão fazendo essa oposição pode trazer uma grande reflexão, como a gente falou do Plutão que joga bomba atômica lá, destrói, depois refaz, a chance de olhar e falar assim, putz, tá na hora de virar a página, tá na hora de remodelar isso tudo, né? A questão é saber quando que cada um tem a sua bomba atômica explodida, individualmente, tá? Aqui é exatamente esse ponto que eu falei da oposição. Plutão traz à tona as questões de poder, controle, regeneração, podendo provocar crises ou revoluções profundas ligadas ao ego, à identidade e ao papel social, né? Resumo total do que eu falei até agora. E ela é, sem dúvida, a força mais intensa dessa lua, tá? Que vai, nesses próximos 28 dias aí, esse próximo mês, estar atuando fortemente. Veremos realmente eh, forças, e aí torcemos para que essas forças sejam revertidas, porque se elas forem aumentadas, a gente não sabe para que lado que pode acontecer. Bom, outros ingredientes desse setor, Urano e Marte, né? Marte e Urano. Urano, como eu falei, está em Gêmeos. Ele traz aí um tom de inovação, de instabilidade também, da necessidade de sermos liberais de uma forma mental. E Urano sugere rupturas com padrões antigos, aberturas para novas ideias e comunicação disruptiva. Então aqui vocês já começam a olhar e falar assim, pô, quem tem chance de ganhar e quem tem chance de perder a nível social? Quem quiser reprimir alguma coisa, está fadado a se danar. Porque o Urano não trabalha nesse processo. O Urano trabalha no processo de abertura, né, de liberdade, de romper padrões, de ruptura com padrões antigos. Então é só olhar e falar, bom, o que estava sendo antigo e o que está sendo proposto de novo, né? Então temos aí uma grande visibilidade do que é possível ser vencedor ou não. Marte, em conjunção com o Nó do Sul, em Virgem, ele vai indicar uma coisa muito interessante, a necessidade de revisões de padrões de ações ligadas ao nosso passado, tá? Ligado ao trabalho, à rotina, à nossa autocrítica. Isso aqui é muito interessante, que vem acontecendo já esse mês inteiro, e nessa lua acaba acontecendo com mais intensidade. E ele traz aqui uma tendência da gente ter um processo reativo ou repetitivo do que a gente vinha fazendo. E esse discernimento pode então cair por terra, olhando para velhos hábitos improdutivos. Então é um período que essa lua vai trazer também a chance de a gente olhar para o passado e falar, puxa vida, agora eu estou percebendo que eu estava patinando, patinando e não saía do lugar, porque eu estava teimando em algo antigo na minha vida, algo que eu não tinha me dado conta. E quando a gente se dá conta, mesmo que inconscientemente, ela vem com essa velocidade, com essa potência do Plutão, que eu falei. Por isso que essa semana podem ter sido muito decisiva a tomada de decisões muito intensas e corajosas para muitas pessoas. Todo mundo tem o seu mapinha?
todo mundo tem seu mapinha em mãos, seja em PDF, em papel, tal. É legal saber, se não tem, saber o seu ascendente, né? Porque a maior parte do nosso trabalho aqui vai ser em cima do ascendente. É o signo, tudo bem, mas o signo não tem tanta força como o ascendente nessa análise que a gente vai fazer aqui, tá bom? É importante então que vocês olhem para o mapa de vocês, tenham certeza de qual é o teu ascendente, para que a gente possa continuar aqui, né, na nossa análise. Agora a gente vai ver casa a casa, né? Signo por signo, que influência que essa lua está rolando para cada um, tá bom? Para quem tem o ascendente leão, esse ascendente leão vai fazer com que a gente, quem está com seus ascendentes em leão, vai provavelmente viver uma mudança de aspecto físico, vai olhar para questões mais de atitudes, você vai ter esse desejo de se reinventar, de repente cortar o cabelo de uma forma diferente, ter a coragem de fazer uma ação que você não costumava ter uma coragem para assumir um novo papel, um novo visual, iniciar um novo ciclo de mais autoconfiança. Então, é um período excelente para quem tem ascendente em Leão, tá bom? Casa 2, quem tem ascendente em Câncer, quem tem ascendente em Câncer, aliás, está tendo o ano inteiro, vai ter o Júpiter passando pelo signo de Câncer, tá? E essa energia de ter o ascendente em Câncer com o Júpiter aqui no teu ascendente e tendo a Lua nova acontecendo na casa 2, as questões de valores e recursos vão estar em foco. Novas oportunidades financeiras, vai olhar para os seus recursos de uma forma diferente, vai ter as suas valorizações dos seus talentos pessoais numa nova fase, vai poder dar início de projetos que aumentam muito a sua autoestima e a sua segurança material. Então, é um bom momento para você adquirir, comprar, investir, né, trabalhar suas questões materiais, principalmente. Tá bom? Por que que não está aparecendo aqui, ó, a página? Aqui. 3. Casa 3. Casa 3 a gente tem um processo de comunicação. Quem está na casa 3? O ascendente em Gêmeos. Então, quem tem ascendente em Gêmeos que está recebendo por 7 anos, vai ter Urano no seu signo. Então, os próximos 7 anos, ascendente em Gêmeos vai estar recebendo Urano neste processo. E essa alunação está acontecendo na casa da sua própria conexão, que é a casa 3 natural. Então, estudos, comunicações vão estar em alta. As suas expressões criativas, né, na sua fala, na sua escrita, inícios de cursos novos, projetos de comunicação, fortalecimento de relações com irmãos, vizinhos, pessoas próximas, todas essas questões vão estar em bastante evidência para aqueles pontos que a gente falou da reflexão. Lembra da reflexão? Que eu falei, printa aí a tela, né? Vamos pensar de novo sobre aqueles pontos quando a gente voltar aqui de todos os signos. Então, pensem aí, gêmeos, comunicação e estudos, tá bom? E para a casa 4, quem tem ascendente em touro está vivendo a questão familiar, está vivendo o lar, suas questões domésticas, como que você pode renovar esse ambiente, como que você pode fortalecer os seus laços com a família, como que você pode dar início a mudanças na sua casa, tá? Isso acaba sendo bastante intenso nesse período, tá bom? Próximo, Áries. E o Ares está recebendo o Netuno e o Saturno, né? E vão ficar aqui por um bom tempo. No mínimo 2 anos, Saturno vai ficar em Ares, em conjunção com o Netuno, agora esse ano, ano que vem, mas vão estar recebendo forças bastante significativas aqui com esses dois planetas, né? Das dissoluções de estruturas de renovações. E essa Lua cai na casa 5 aqui, ó, casa 5. E essa casa 5 ela tem a ver com a criatividade, efetivamente, os amores, as diversões e os filhos. Muito bem. Como que é o meu momento de lazer? Como que eu ajo com meus romances, né? Quem tiver aí os seus romances. A sua questão de fertilidade, projetos criativos, expressões artísticas, relações intensas com as crianças, né? Educação. Tudo isso está em destaque, período para todo esse processo dessa transformação e tomar liderança da sua vida nesse setor, tá? A casa 6 para quem é ascendente em peixes. Então, a cada 6, quem tem ascendente em peixes está recebendo o fluxo da lua nova na casa em que é ligado a trabalho e saúde. Novos hábitos, então você vai poder olhar melhor e ter uma consciência de o que você está fazendo com seus hábitos, principalmente alimentares, no seu cotidiano, na sua rotina de vida. Pode ter uma grande transformação nesse processo. Vai começar a olhar para ambientes.
de trabalho com outros olhos, tomando rédea de situações que você eventualmente estava ali só ajudando, ajudando, não tinha nada em troca, buscar por prazeres nas suas tarefas diárias, falar, puxa, estou me sacrificando demais aqui, eu posso compensar ali. Então, é um período para quem tem ascendente peixes em olhar mais para esse setor e tomar de novo essa rédea e transformação desse processo, tá? Então, lembre aqui as palavras-chave da casa e depois aquela questão macro que a gente falou do significado da Lua como um todo para todo mundo, tá? Bom, próxima casa, 7. Quem ascendente em Aquário, que está recebendo Plutão no signo de Aquário, que é exatamente essa oposição da Lua nova. Então, as pessoas de ascendente Aquário vão estar vivendo muito os pontos ligados às parcerias. Como que eu lido com meus sócios, com os meus parceiros de negócio ou com o meu casamento? Renovações afetivas ou de negócios, e inícios de novos ciclos de sociedade de uma forma diferente, tomando ações mais corajosas, buscar por uma relação mais autêntica e verdadeira e transformadora com essa força plutoniana que está sendo mais ainda impactado aqui para quem tem ascendente em Aquário. Para quem está em aqui casa 8 são os Capricórnios de ascendente. Então, a energia capricorniana no ascendente vai trazer uma, um renascimento emocional, né? Vai sair lá do fundo, sei lá, situações muito difíceis que passou, podem vir à tona e se transformar, se renovar profundamente no âmbito emocional. Curar feridas profundas que tiveram aí por um bom período, iniciar um processo de realmente autotransformação e de questões de poderes internos, pessoais. Quer dizer, é uma renovação realmente profunda, possíveis, e até sanar questões financeiras. Plutão passando pela casa 2 com essa alunação, pode fazer uma reviravolta bastante significativa para quem tem ascendente Capricórnio. Tá? Na casa 9 são as pessoas que têm ascendente em Sagitário. Então, quem tem ascendente em Sagitário, as questões vão estar muito ligadas a filosofias de vida, as suas expansões, como que você coloca o seu ambiente pessoal em serviço de expandir a consciência. E aí novos estudos, viagens internacionais, a abertura de eh, crenças para novas formas de entender a espiritualidade, buscar inspirações na vida, ou até mesmo um sentido novo na vida, expressão criativa e de pensamentos. Então, questões legais também podem ser um período bastante propício de transformações, tá? Então, todos esses setores vão estar recebendo essa força para quem tem ascendente Sagitário. Bom, para Escorpião, ascendente Escorpião, vão estar vivendo a carreira e a sua imagem pública. Então, você pode trazer aí uma grande remodelagem na sua forma de se posicionar profissionalmente, olhar as suas questões de renovação na sua liderança, a forma de liderar as coisas na sua vida profissional, que visibilidade você tem profissionalmente ou socialmente, sua reputação. Então, você pode ter aí uma grande transformação e começando pela casa, do lar, que é esse Plutão. Então, realmente há uma intensidade muito grande, porque Plutão rege Escorpião. Então, quem tem ascendente Escorpião vai ter um eixo família, profissão bastante movimentada, com uma boa propensão de transformações aí profundas. Casa 11. Quem tem ascendente Libra vai estar vivendo essa casa 11, que é amizade e projetos coletivos. Então, ligado a novos grupos, amizades, projetos sociais, lideranças em causas comunitárias, expressões em equipe, criando sinergia. Então, esse vai ser um foco onde vai te permitir você não ficar mais em cima do muro e tocar a vida de uma forma com mais liderança e participar mais das conexões das amizades e dos grupos. Ou até mesmo de uma forma diferente, talvez. Tá? E, por fim, a casa 12, nós temos o signo de Virgem. O ascendente em Virgem, quem está em ascendente em Virgem aí, vai estar ligado muito a essa casa 12, que lida com o inconsciente e a espiritualidade. E o Plutão está aqui na casa 6. Então, essa relação vai trazer muitas questões da forma como você lida também com a rotina, com a saúde, e principalmente como que você lida com a sua forma de ter uma renovação interior, né? Sua renovação interna de avaliação profunda daquilo que te motiva a seguir em frente e criar fazer um balanço de
valores pessoais e espirituais, ok? Bom, antes de a gente seguir, eu queria só trazer de novo aqui aquela interpretação global da Lua, né? Que ela traz exatamente o quê? Coragem para iniciar, né? Que ela faz com que a gente tenha aí uma consciência de novas escolhas, que a gente possa expressar a nossa autenticidade sem perder de vista o impacto social e transformador que a gente pode criar na vida. E também é um momento para a gente se reinventar, sem medo de ser feliz, tá? É, não agir por orgulho ou vaidade, mas olhar de uma forma daquilo que realmente te serve, que te faz feliz. Esses são os pontos fundamentais dessa lua nova em Leão, tá? Bom, antes de a gente fazer agora a nossa meditação, eu queria voltar de novo e mostrar aquela página das perguntas, de reflexões. Você já sabe agora em que casa que está acontecendo a sua lua nova, né? Você já tem o tema de como que essa lua nova pode mexer com você e pede renovação e expressão criativa. É hora de realmente fazer uma faxina de renovação e colocar sua intenção para plantar aquilo que você entende que vai precisar de mais autoconfiança, né? E de que você tem ali um potencial enorme de ser você mesma e eventualmente não teve coragem, não teve ações para tornar aquilo efetivo. Então, chegou a hora. Chegou a hora porque realmente essa força de lua nova é poderosa. Por isso que eu fiz questão de voltar para essas perguntas depois que vocês tiveram consciência de qual é o teu signo ascendente e cada que estava acontecendo, tá? Então, vamos voltar agora e a coisa é séria, né? Vocês viram que essa lua nova realmente o negócio, o bicho vai pegar, né? E o bicho vai pegar para quem não está comprometido, para quem não tem coragem, para quem não tem vontade de mudar. Para quem está com vontade de mudar, é um empurrão da natureza absurda, né? Aquela assim, vai que vai, né? Vamos ter oposições? Vamos ter o opositor. Quem que é o opositor? O opositor é aquela energia contrária que tenta nos dar medo, né? O opositor na Cabala é aquela energia que nos coloca contra a luz. E ele tem um papel, né? Ele tem um papel interessante porque até ele mesmo, né, nos ajuda a empurrar de volta para a luz. Então, se a gente for olhar para essa perspectiva, né, a gente tem que agradecer ao capiroto. A gente tem que agradecer ao capiroto, porque graças a ele que a gente fala, opa, peraí, a situação tá, vou voltar e recorre à luz, né? Então, ele tem um fundamento no final das contas. E é legal a mensagem de Saint-Germain, que eu sempre gosto de expressar, que é a vitória vos pertence. Para mim, essa é a frase maravilhosa que assim, a vitória vos pertence. Tudo que vai acontecer no meio do caminho é como se fosse assim, ó, o jogo já está ganho, tá? O jogo já terminou o jogo, lá no final você vai ganhar. É só uma questão de tempo. Pode demorar uma vida, pode demorar centenas de vidas. Mas o que são essas vidas dentro da eternidade? Né? É legal você abrir o campo de perspectiva, né? Porque a gente não está só nessa vida, a gente tem várias vidas que a gente já veio e várias que a gente ainda vai ter pela frente. Mas só existe uma coisa certa, é que a vitória nos pertence, né? E é isso que a gente tem que estar com ele em mente. E este momento é um momento de muita força para empurrar a gente para essa renovação. Então, esse poder de autenticidade, esse poder de autoridade, e aí eu recomendo até que nas orações vocês usem desse instrumento na autoridade do Filho da Luz, imagem e semelhança perfeita de Deus, eu decreto, tarará, tarará, tarará. Por quê? Porque você decreta com o poder da fala, com o poder da escrita, com a autoridade do Filho da Luz, do Filho do Criador, do arquiteto do universo, imagem e semelhança, a fazer tal coisa. Essa autoridade é essa energia solar, essa energia do Sol, essa energia do Leão, que isso que nos carrega de força. E o Plutão, que está ali fazendo oposição, ele de uma certa forma, ele está tensionando. E essa tensão ele pode levar para o lado do medo, mas pode levar também com muita força para essa autoridade. Assim, uau! Nunca me senti tão forte, nunca me senti tão. Eu tenho autoridade para decretar tal coisa. Nós estamos num momento, nesse sentido, maravilhoso, tá? Então, é isso que eu queria.
transmitir para vocês de alguma forma, se é que eu consigo. Muito de essência, muito de cada um sentir, mas acho que tá no ar, né? A gente pega isso. Então, vamos voltar aqui para nossas orações. E eu vou procurar fazer agora aqui de um jeito. Eu não sou muito forte nisso, tá, pessoal? Já podem perceber que eu não sou muito de falar assim. Eu gosto mais de ter uma voz mais tranquila, mas enfim, vamos, vamos aí. Eu escolhi uma, uma meditação que eu gosto muito e eu vou ler para vocês aqui, tá bom? E aí, vocês, depois eu vou passar para vocês esse PDF, mas eu queria que vocês se concentrassem, então, né? Respirassem fundo, ficassem sentados, descruzassem os braços, ficassem com a coluna o mais ereta possível, com as mãos, com as palmas das mãos para cima. Pode juntá-las, pode deixar separadas, mas com as palmas das mãos para cima. E por que isso? Porque traz um fluxo de energia eletromagnético direto na coluna, nas mãos, que são os pontos mais fortes. E concentrem também o ponto do coração, tá? E da centro dos olhos, né? Terceiro olho, tá bom? Então, respirando. Vamos respirando 3 vezes profundamente. Inspira, solta, inspira, solta. Mais uma vez. Então vamos visualizando um cordão prateado saindo pelo topo da nossa cabeça e nos unindo ao nosso eu superior. Esse cordão segue subindo até nos unirmos com a nossa presença eu sou. Sintam essa conexão. Eu sou o eu sou. Agora vamos visualizando a nossa energia se conectando com Hélios e Vesta em forma de um grande sol dourado. Apesar de muito intenso e super luminoso, a sua luz é acolhedora. Nós vamos visualizando um grande raio de luz dourada chegando então até nós e entrando pelo topo do nosso coronário. Essa luz dourada vai descendo, passando pelo nosso chakra frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar e chakra básico. Segue descendo pelas nossas pernas, nossos pés e continua o seu caminho até o núcleo da nossa Mãe Terra. Assim, conectados com o nosso pai, Hélios, e a nossa mãe, Gaia, estamos prontos para iniciar nossos exercícios de cocriação. Mentalize no seu chakra cardíaco um pequeno sol dourado. E agora, mentalmente, escreva nesse sol todas as novas realizações e conquistas que você almeja. Pode ser uma cura, um novo emprego, disciplina para fazer uma dieta, compra de um carro ou uma casa. Vai escrevendo com clareza e objetividade e mentalize os desejos de cada um desses itens. Escrevam quantas coisas desejar. Como a gente está na lua de Leão, nós vamos aproveitar essa força e vamos imaginar uma grande flor amarela se abrindo no centro da sua testa. E essa energia vai tomando conta, de- essa energia dourada, com uma flor, com várias pétalas se abrindo, e com isso você começa a pensar em algum projeto, algo que está te fazendo em andamento ou algo que você está atualmente atuando. E você vai então se estabelecendo nessa conexão e você imagina que tem uma escada que você gostaria de crescer, de aumentar, e que este projeto tivesse proporções grandiosas. Então, esse projeto tomou uma forma, você subiu com ela em um patamar,
Pode ter sido uma escada, pode ter sido até um elevador, quem sabe, um foguete. Tenha criatividade, tenha a forma que você quiser, mas coloque essa energia aumentando, aumentando, aumentando em proporções fabulosas. Coloque esse projeto em uma pequena bolha amarela ao nível dos seus olhos e envie essa luz dourada nessa bola. E veja como ela vai continuando a crescer. E agora você pode repetir: o crescimento da minha mente e o meu espírito continuam sempre assim, como esse crescimento. Inspire e solte. Inspire e solte. Parabéns. Você já iniciou o processo de cocriação de tudo que está em suas listas de desejo, bem como nutriu os projetos que estão em andamento. Se possível, continue fazendo isso diariamente. Tente se conectar a essa sua presença eu sou. Reafirme mentalmente seu poder divino. Pode ser por um minutinho, já vai ser o suficiente. Então, voltando na certeza de que todos estes aspectos de projetos e desejos estão manifestados, com muita gratidão e confiança de já tê-los realizado, vai voltando lentamente ao seu estado natural, ao seu corpo, aqui, agora, mexendo os dedos, as mãos e abrindo os olhos. E aí, que tal? Deu para conectar um pouco? Não sou mestre nesse assunto, mas fiz o meu melhor. O importante é que cada um tenha captado a essência pequena, desse pequeno ritual. Depois vocês podem continuar fazendo. Sugiro que façam antes de dormir, que é bem legal, tá? Eu vou compartilhar. Karina, mas foi muito bom. Opa, Hello. oi. Não é a Karina, mas foi muito bom. Ah, pois é, não, né? É igual a Karina não tem. É Exatamente. verdade, ela é É, ótima. é. Então, vamos lá. Voltando aqui ao nosso papo. É, cadê? O chat está desativado, mas foi maravilhoso. Eu vou ter que sair, mas muito obrigada, adorei o encontro. Legal. Olá, Albano, e boa noite a todos. Foi maravilhoso, Albano. Eu peço desculpas de não ligar a câmara, mas eu estou no hospital. Ah, Mas foi maravilhoso, muito bom. Obrigado, obrigado. imagina, imagina. Bom, que gostou. Que bom. Deixa eu voltar aqui para o final aqui. Eu estou tentando achar aqui a apresentação, não estou achando ela aqui agora. Agora sim. Aqui está. Bom, é, sempre é bom que vocês usem algum tipo de imagem, né, para ancoragem, né? Eu gosto muito da presença eu sou. Também temos aí a imagem de mão chata, mas enfim, fica sempre aqui a dica para que vocês usem esse tipo de material para trazer para vocês a força. Por que que a energia da visualização é muito boa? Olhando para um símbolo, porque é uma forma de você aterrar, né? A gente precisa de algo palpável para que a gente se concentre, tá? É mais nesse sentido. Eu queria, aqui antes de dar a palavra para vocês, eu queria muito escutar vocês, dizer que lá, para quem clica na bio, eu tenho aqui uma série de informações. Eu tenho um e-book gratuito. Para quem ainda não teve o e-book gratuito, está aqui. É só clicar e você vai receber o seu e-book, tá? Tem o clube de membros, que nós estamos colocando algumas informações e alguns produtos interessantes, tá? Além do curso para iniciantes, quem quer aprender astrologia, regravei todo o curso de astrologia, ficou assim maravilhoso. Para quem já fez, continua liberado, é gratuito, né? Uma vez que você entra no curso, ele é vitalício.
Então, essa é a vantagem para quem faz o curso com a gente, que está sempre liberado para assistir sempre, tá bom? E as outras informações que tem lá interessante, tá bom? Aqui é o Clube A, que acabou de sair do forno lá na Hotmart, está aqui o curso Dominando o Seu Mapa Astral e os livrinhos das quais vocês podem adquirir aí por R$ 20, R$ 25, simbolicamente para ajudar aí o trabalho da gente, tá bom? Bom, o que eu queria trazer aqui de importante neste processo é a consciência, que eu acho que é a parte mais difícil, porque a gente tem uma baixa estima, a gente tem uma dificuldade emocional das coisas, e é a parte mais complicada, é a gente assumir a nossa autoridade, assumir a nossa autoridade de que nós somos soberanos no nosso poder de manifestar. A gente sempre recebeu a informação de que estamos sobre a dificuldade disso, a dificuldade daquilo, não posso aquilo. O astrólogo falou que então eu tenho um problema no meu mapa por conta disso, daquilo. Na verdade, a gente tem uma influência, uma inclinação. Isso não quer dizer que você não é capaz, né? Pode ser difícil em algum mapa, em alguns aspectos, por uma inclinação. E eu sempre uso a questão do tempo para ajudar. Então, se o seu mapa tem uma inclinação de que você veio nessa vida para tomar chuva, não quer dizer que você vai sair dessa vida encharcada. Você pode se preparar, trabalhar e ficar sequinha, né? Quando no muito uma gotinha ou outra, né? A inclinação nos traz um preparo, né? Um cenário que a jornada espiritual se preparou para viver aquilo. E ela faz parte de um crescimento espiritual. Agora, a escolha é que faz toda a diferença. E a escolha tem que estar longe, longe do vitimismo. Ah, coitadinho de mim, eu não consigo tal coisa. Ah, como é difícil para mim. Ah, porque fulano de tal teve sorte nisso, naquilo, eu não tenho, para mim demora mais. Não, não. Chegou a hora da gente tomar conta dessa situação. Chegou a hora, com essa força lunar, ela vem com uma força potente para você chegar realmente e falar assim: não, agora eu sou capaz de fazer isso. Eu vou dar um exemplo bobo que aconteceu aqui, né? Eu tenho uma crença limitante de que eu não sou muito bom para fazer meditação e dar direcionamento. Eu não gosto de escutar minha voz meditando, coisas assim. E fiz aqui hoje. Fiz. Bem ou mal, foi bom ou não foi, eu fiz o meu melhor e me orgulho de ter feito o que eu fiz. Ou seja, colocando a energia do leão, colocando aquela força, né? E isso não quer dizer que a gente ir reconhecendo, né, o outro, que o outro é melhor, por exemplo, no caso aqui, né, a Karina, mas eu me colocando que sim, minha autoridade de poder fazer, né? A gente não precisa ser o melhor, a gente precisa fazer aquilo que a gente, né, traz e fala, não, eu sou capaz de fazer. Estou dando esse exemplo bobo aqui, só para vocês perceberem, né, na real, no dia a dia, coisas bobas, no dia a dia as coisas estão aí na nossa frente, tá? Então é importante resgatar isso em vocês, né? Essa confiança, essa autoridade, mesmo que ainda, por algum motivo, por alguma deficiência ou por qualquer motivo, não consiga ser comparável àquilo que você entende como referência. Dane-se, faça o seu melhor e não se vitimize, né? E tome ação de volta para si. E esse é o grande virada que essa lua nova vai nos dar, tá bom? É, Então é isso. Acho que depois disso, acho que não tem mais nada para colocar. O que eu queria agora é escutar vocês e sentir de vocês como que vocês viram aí a nossa reunião. Já está aí 1h20, era o tempo que eu queria, né, no máximo 1h30, né, para não ficar muito cansativo, ser direto, objetivo e a gente procurar aqui ainda aperfeiçoar isso tudo de um outro jeito, cada vez melhor. E já de antemão agradecendo a presença de vocês, uma sexta-feira, né, de frio aqui, para quem está aqui, né? André está no calor lá na Bahia, tranquila. Aqui tá calor, vocês estão no frio, né? Aqui é frio, aqui tá frio, aí tá calor, né? Tá tranquilo. A reunião foi muito boa, agradeço, Albano, o direcionamento. Você coloca até as perguntas, os questionamentos, para a gente conseguir é, aperfeiçoar. Legal. Gostei muito aí da aula. Obrigado. Agradeço. É. A ideia da reflexão, das perguntas é para ajudar a dar uma inspirada, né? Mas fica aí, ó, Uhum. isso aí. Legal. Quem mais quer falar alguma coisa? Eu só queria agradecer, achei bem, acho que assim, a forma com que você coloca, principalmente para mim que não entendo nada de astrologia, mas é muito claro, é muito legal a forma com que você apresenta o contexto geral e depois para cada ascendente, dá para ter
bom entender bem. Uhum. E essa última parte da meditação eu achei sensacional. Eu acho que, já que você colocou a sua, né, que você falou que você tem dificuldade, Uhum. eu acho que hoje você colocou um pouco da sua autenticidade. E isso fez a diferença, Ah, porque boa. foi esse lugar que eu senti de você. Já que eu não sei fazer, eu vou fazer como eu faço. E eu achei muito natural, muito autêntico o seu. Uhum. E eu entrei muito na energia da meditação e consegui até visualizar é, o que eu queria. é, então, acho que a gente consegue projetar quando a gente está vivendo a nossa verdade. E eu senti que em você tinha a verdade. Então, Aham. como você foi tão generoso trazendo esse trabalho para a gente, eu resolvi te falar isso. Legal, que legal. Muito obrigado. Olha, eu não tinha pensado por esse lado, mas realmente você tem razão. A autenticidade, né, leva a esse processo. E obrigado por você ter me trazido isso. Eu mesmo não tinha me tocado. E é isso, pessoal. Às vezes a gente, sendo autêntico, né, a gente quebra as fraquezas que eventualmente a gente tem, né, ou crenças limitantes que a gente tem sobre coisas. Então, poxa, obrigado, Giovanina. Muito legal. Realmente é por aí mesmo. Obrigado. E aí, pessoal? Então. Bom, quem tem alguma pergunta para falar da Lua ou algum aspecto aí, fica à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida técnica. Eu não tenho pergunta, mas eu quero dizer que eu concordo plenamente, foi maravilhoso, a meditação foi maravilhosa. Ah, obrigado. Obrigada, Albano, e saber dessa lua aí, dessa força toda, dessa nossa mudança, temos que dar o primeiro passo. Muito É, obrigada. imagina, eu que agradeço. Maravilha, pessoal. Então é isso. Vamos para a próxima. Tocar a vida com fé, com força, com essa determinação, né, que essa Lua nos traz aí. Tá bom? Obrigada, boa noite. Beijo para Obrigada. vocês, querida. Beijo, tchau. Boa Tchau, noite a todos. gente. Boa noite. Obrigada, obrigada. Tudo de bom. Valeu. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Ótimo fim de semana para todos. Boa noite, obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Tchau.